Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 29 de outubro, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículos de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Interessante observar que Jesus sempre estava indo ao encontro das pessoas, nas praças, nas ruas, nas sinagogas e também nas casas. E Jesus não era inimigo de todos os fariseus, porque os evangelistas registram que muitos fariseus, mestres da lei e doutores tinham ódio de Jesus e perseguiam Jesus. Mas Jesus nem por isso se afastava. Jesus se aproximava destes também, com o desejo de convertê-los, com o desejo de revelar o seu amor por eles, para que eles pudessem mudar de vida, se arrepender. Então Jesus chega na casa do chefe dos fariseus, ou seja, alguém que não era simpatizante de Jesus, alguém que não gostava de Jesus, tinha, né, medo de Jesus, porque Jesus era um revolucionário, alguém que trazia mudanças, e mudanças geram insegurança. Aquilo que é novo na nossa vida, muitas vezes nos amedronta. Nós temos medo de novas oportunidades, nós temos medo de mudança no trabalho, mudança na casa, mudança na família. Então a gente fica inseguro. E Jesus não teve medo, ele vai ao encontro de todos. E eles o observavam. A casa estava cheia e haviam muitos convidados e que o observavam. Alguns observavam para aprender com Jesus, outros observavam por curiosidade, e haviam aquelas pessoas que observavam para ter um motivo para condenar Jesus, um motivo para perseguir Jesus. Nós precisamos observar Jesus para aprender o jeito de Jesus. Nos tornamos também cristãos que vivem, que possuem as atitudes de Jesus. Então nós queremos pedir a Jesus esta graça de uma mudança de vida, de termos atitudes, de termos uma aparência de acordo com a sua. E aqueles que observavam Jesus tinham alguns o coração cheios de esperança, outros tinham o coração cheios de mágoa, de ressentimento, outros de preconceito, porque não conheciam ainda Jesus, mas somente o conheciam por ouvir falar, por ouvir dizer. E assim o preconceito nos destrói, porque nos impede de conhecer a pessoa realmente como ela é. Mas às vezes conhecemos somente por aquilo que as pessoas dizem. E diante de Jesus havia um hidrópido. É uma doença na circulação que causa inchaço, que causa má circulação, dores e caroços na pele e em várias partes do corpo. Tomando Jesus a palavra, disse aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Por que Jesus entra nessa pergunta do sábado? Porque o sábado representava a lei. E os fariseus eram muito legalistas, eles eram apaixonados pela lei e se esqueceram daquele que é o Senhor, daquele que é o dono da lei. Para os fariseus, o mais importante era a lei e não a Deus. Seguindo a lei, estariam salvos. Deus estava em segundo plano. E quando Jesus pergunta se é permitido curar em dia de sábado, aqueles que ali estavam ficaram em silêncio. Ficaram em silêncio porque sabiam que era permitido
curar em dia de sábado, mas se dissessem que era permitido, estariam relativizando a lei. E o que Jesus veio foi relativizar a lei em relação às pessoas. As pessoas são mais importantes. O bem deve estar acima da lei. E principalmente o ser humano, nós, homens e mulheres, somos maiores do que a lei. A lei foi feita para servir aos homens, e não os homens para servir às leis. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Ao curar aquele homem, Jesus o despede. Jesus não quer que aquele homem seja escravo, dependente. Quer sim que seja grato, mas não escravo. Ou seja, pode despedi-lo, que ele possa ir em paz, começar uma vida nova. Depois disse a todos: se alguém de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo que seja em dia de sábado? Ou seja, os mestres da lei, os doutores, cuidavam dos interesses próprios quando era necessário, mesmo seja sendo em dia de sábado. Por que não cuidar das pessoas também? Por que não fazer o bem em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso, por causa da hipocrisia que tinham no seu coração. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, te dando saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.